A paz do Senhor Jesus, que bom, que maravilha estar de volta aqui no programa Abrindo a Bíblia, que maravilha poder abrir a palavra de Deus e saber que quando nós fazemos isso, com o nosso coração aberto, com nossos ouvidos atentos, nós seremos impactados pela presença de Deus. Essa palavra aqui é do Senhor, é a palavra de Deus, eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai falar comigo novamente, vai falar contigo também. Eu digo comigo novamente porque Ele já me direcionou para essa palavra aqui e Ele vai falar comigo de novo e vai falar com você. E eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer nesse dia. Amém? Que alegria ter a sua companhia, que alegria saber que você está aí do outro lado. O tema de hoje é livres da culpa. Livres da culpa. Culpa é um sentimento que a gente tem quando a gente erra, não é? É um sentimento que advém do pecado. Quando nós pecamos, nós temos esse sentimento, nos sentimos culpados. E muitas pessoas carregam esse sentimento por pecados que cometeram, olha, há tanto tempo, e continuam carregando esse fardo, continuam carregando, parece que 1 tonelada nos seus ombros. E nós vamos estudar na palavra de Deus o que fazer e como lidar com esse sentimento que traz sofrimento, com esse sofrimento que tira a alegria, com esse sofrimento que impede que a pessoa venha viver a alegria do Senhor, impede que a pessoa venha viver e se apossar da graça, do perdão, daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, através do seu sacrifício. Portanto, abra o teu coração, pega aí a Bíblia se você puder, pega papel e caneta se você puder também, anota o que o Espírito Santo vai falar contigo hoje, amém? Abre o teu coração, com certeza Ele vai falar com você. Pastora, eu não sinto nenhum sentimento de culpa, glória a Deus, guarda isso daí, porque se um dia você precisar, você vai ter a palavra de Deus e você vai saber como lidar em relação a isso, amém? Então vamos lá, o versículo base desse tema está em 1 João, capítulo 1, versículo 9, ok? Vamos ler aqui, eu abri na Bíblia, eu sempre anoto também no meu esboço, mas vamos ler hoje aqui na palavra de Deus, amém? Diz assim a palavra do Senhor: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Gente, esse texto ele é precioso, ele precisa estar na nossa mente e no nosso coração. Amém? Deixa eu falar com você, olhando para cá, mais pertinho. Vamos ler de novo a palavra? Se você não tem aí, ouça com atenção, olha só o que diz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu tenho certeza que pelo poder que há nessa palavra, pela verdade que há nessa palavra, essa verdade é imutável, imutável, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida neste dia. E se você tem enfrentado esse sentimento de culpa, esse sentimento de acusação, esse sentimento de se sentir indigno do perdão de Deus, esse sentimento de se achar não merecedor daquilo que Jesus conquistou, querido, querida, em nome de Jesus, se lembre que toda obra redentora, que todo perdão, que toda reconciliação, que toda restauração, que todo preço pago, foi pago por amor. O Senhor te ama, o Senhor me ama. Nós não fizemos nada para merecer isso. E realmente não merecemos, mas o Senhor nos ama, o Senhor te ama. Acredite nessa verdade. O Senhor ama você e por sua graça, e graça é favor e merecido. Então, ainda que nós não mereçamos, se aposse disso, se aposse desse presente. Quando nós ganhamos um presente é algo que é nos ofertado, um presente é algo que a gente não paga por isso. É ou não é? Então, esse perdão, essa liberação, essa obra redentora de Cristo,
O preço já está pago e você pode usufruir disso. Levante a sua cabeça. Levante a sua cabeça, olhe para Cristo, olhe para o alvo. Para de olhar para o teu passado, para de olhar para essa condenação, para de alimentar a tua alma com isso, alimenta a tua alma com a verdade de Cristo, porque essa verdade é a verdade que liberta, é a verdade que transforma. Deixa eu dizer uma coisa para você, enquanto você continuar acreditando nessa culpa, sabe, tomando posse, vivendo essa culpa, vivendo esse pecado, você não vai poder usufruir do perdão de Deus, daquilo que graciosamente Ele conquistou para mim e para você. Portanto, é uma questão de decisão e não uma questão de merecimento. Decida dizer para o Senhor: Pai, eu pequei realmente, eu tenho culpa realmente, mas eu me aposso, eu recebo. E eu decido viver essa verdade na minha vida. Eu decido viver esse perdão, esse presente que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Faz valer a pena cada gota do sangue de Jesus Cristo que foi derramado por você. Amém? E isso aí, ó, não há... É algo simples, é algo tão poderoso, mas é algo simples. Não precisa ter um purgatório para isso, não precisa ter, sabe, quantas pessoas, quantas religiões aí pregam que a pessoa tem que se flagelar, que a pessoa tem que se mutilar, que a pessoa precisa se sacrificar no sentido de mortificar a sua carne, sabe, de se cortar por isso. Jesus já pagou o preço está pago e você hoje, nesse momento você pode ser livre dessa culpa. E como é que eu faço, pastora, para ficar livre da culpa? A gente vai ler alguns textos aqui da Palavra de Deus, que esses textos inundem a tua mente, inundem o teu coração. Amém? O primeiro é esse, que é o texto base, que está em 1 João 1, 9. Esse versículo tem que estar memorizado. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perceba que tem algo que a gente precisa fazer, né? Tem uma condição. Se confessarmos os nossos pecados, sabe? Ao invés de ficar aí segurando essa culpa, ao invés de ficar aí alimentando esse sentimento, a Bíblia nos ensina que nós podemos fazer diferente. Nós podemos confessar esse pecado. E quando nós confessamos este pecado, a Bíblia diz que Deus é fiel e justo. Deus é fiel e justo para fazer duas coisas na nossa vida. Que duas coisas são essas? Nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, se você tem sentimento de culpa porque você errou, saiba que quando você confessa e deixa, é lógico que tem que confessar e deixar, porque se você confessa e continua praticando, você vai continuar tendo sentimento de culpa por conta do pecado, não é? Mas se você confessa e deixa, a Bíblia diz que Deus é fiel e justo para te perdoar, para pegar o teu pecado, para pegar o nosso pecado e lançar no mar do esquecimento. E o Senhor não lança em rosto. E o Senhor não vai ficar te lembrando desse teu passado, desse teu pecado. Ele é fiel e justo para perdoar o teu pecado, para te purificar de toda injustiça. Sabe, te fazer puro de novo? Exato, te fazer puro novamente. Te fazer puro novamente, purificar o teu coração de novo, purificar a tua mente de novo. Sabe, você não precisa conviver com essa assombração do passado, com esse fantasma do pecado e da culpa no teu coração. Amém? Você precisa crer na palavra, se apossar dela. Mas eu não entendo, pastora, você não precisa entender, você só precisa crer e se apossar dela. O amor de Deus é imenso. O amor de Deus, ele nos constrange. O amor de Deus, ele apaga os nossos pecados. E a palavra está nos ensinando, é algo simples de fazer. É algo possível, vamos dizer assim. É algo possível de fazer. Se nós confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o que fazer para ser livre da culpa? Como eu posso lidar com esse sentimento
que me aprisiona, que me faz sofrer, que me põe para baixo, que me impede de crescer, de fluir, que me impede de levantar a cabeça, sabe? O que eu posso fazer? A primeira resposta é essa aqui, é confessar o pecado. Amém? A primeira coisa que nós devemos fazer, confessar os nossos pecados. Pastor, e para quem que eu confesso meus pecados? Vamos lá. Para Deus? Sim, claro, para Deus. Só que tem algumas situações que nós precisamos também confessar os nossos pecados para outras pessoas. Quem, por exemplo? Os nossos pastores, não é? Nós podemos conversar com eles, abrir o nosso coração, confessar o nosso pecado. Pastor, e se eu for disciplinado? Amém. Porque Deus disciplina o filho a quem ama. O filho que não é disciplinado é porque ele não é filho. Quando nós somos disciplinados pelo Senhor, é porque nós somos filhos. Amém? Então, se você quer ser filho de Deus, aceite a disciplina. Pastora, mas é algo vergonhoso. Vergonhoso é ficar vivendo essa miséria de uma vida com máscara, de uma vida escondendo, de uma vida que não dorme direito, de uma vida que dorme e acorda com esse sentimento de culpa. Isso é que é uma vida miserável. Isso é que é vergonhoso. Isso é que é inadmissível, porque você tem a graça de Deus e o perdão que você pode usufruir e parar de viver com essa culpa e ser livre. Pastora, mas eu tenho vergonha. Ok, não é algo honroso, nem algo alegre quando a gente peca, não é. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, você não é o único que peca. Você não é o único que pecou, todos pecaram. Se alguém apontar o dedo para ti, lembra daquele episódio que Jesus foi chamado, né? Na verdade, ele estava ali sendo verificado o comportamento que Jesus ia ter com aquela mulher, né? Na verdade, ele estava sendo experimentado por aqueles homens religiosos, né? Homens que não realmente serviam ao Senhor. Chamaram uma mulher que foi pega em adultério. Aquela mulher estava em pecado, estava mesmo em pecado. Não é? E pela lei ela deveria ser apedrejada. E aí a Bíblia diz que Jesus estava ali escrevendo com o dedo na terra, ali no chão, e aqueles homens chegaram, Jesus, essa mulher foi pega em adultério, e a lei diz que ela tem que ser apedrejada, e agora o que tu dizes? Por que eles fizeram isso? Porque eles queriam achar algo que pudessem culpar a Jesus. Porque se Jesus dissesse assim, não, vamos perdoá-la, aí iam dizer assim, olha, ele não cumpre a lei. Em outras palavras, ele é um criminoso, porque ele não cumpre a lei, não obedece à lei, né? Então ele está em pecado. E se Jesus dissesse assim, vamos matar, porque está na lei que é para apedrejar, eu vou tacar a primeira pedra aqui. E aí eles iam dizer assim, olha, ele não tem misericórdia dos outros não, essa história de amar o próximo é só balela. E Jesus sendo Deus, sendo maravilhoso, sendo perfeito como ele é, né? O que ele fez? Ele acabou com a conversa quando ele disse assim, o primeiro que não tiver pecado, né? Aquele que não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. E a Bíblia, e Jesus continuou lá, desenhando no chão, riscando no chão, e aquela mulher ali humilhada diante de todos aqueles homens, né? Os religiosos que obedeciam à lei, e a Bíblia fala que de um por um foram saindo, porque todos eles também eram pecadores. Então, querido, se você tem vergonha disso, né, de ser disciplinado por alguma situação, porque alguém vai te julgar, porque alguém vai apontar o dedo para você, olhe para Jesus, porque Jesus não vai te condenar, Jesus quer tirar esse peso de você. Mas há algo que precisa ser feito. E o que é? Confessar o pecado. E se teu pastor resolver te disciplinar, passe pela disciplina, sabendo que essa disciplina é para o teu bem, é para o teu crescimento. Um dia essa disciplina vai acabar, você vai andar de cabeça erguida porque você foi perdoado, porque você foi disciplinado e quem sabe até, né, a tua experiência não vai servir para ajudar outras pessoas. Quem sabe? Não deixe de usufruir do perdão de Deus e dessa graça maravilhosa que está disponível para você
por medo dos outros, por medo do que os outros vão pensar de você, sabe? Pense no que você pensa sobre você, pense no que Deus pensa sobre você. Não é que a gente não deve se importar para os outros, sabe? A gente se importa com os outros, mas nós temos que tomar as decisões certas na nossa vida e parar de ficar arrastando esse peso, arrastando e convivendo com essa tonelada, porque você não precisa disso. Então, confesse o seu pecado. Se for preciso, se o teu pecado ele diz respeito ao teu cônjuge, confesse para o seu pastor, confesse para a sua pastora e confesse para o seu esposo. Porque se você pecou contra ele, se você pecou contra a sua esposa, não adianta você simplesmente pedir perdão de Deus e do seu pastor, você tem que pedir perdão da pessoa que foi ferida com isso. Amém? Ai, pastora, mas eu não consigo. Olha aqui para mim. Em nome de Jesus. A Bíblia diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Para de arrastar esse pecado contigo, para de arrastar esse peso contigo, em nome de Jesus. Você pode todas as coisas, sim. Pastor, mas ela vai ficar triste, vai ficar com raiva, vai querer me matar. Você vai fazer a coisa certa e Deus vai te ajudar. Você vai fazer a coisa certa e essa pessoa, se ela te ama de verdade, ela vai te perdoar. Ela vai te perdoar e o Senhor vai sarar a ferida, vai curar a ferida. Não adianta esconder a ferida e deixar a ferida aberta aqui, escondida, porque ela vai crescer, vai criar pus, entendeu? Vai piorar. Quando a gente toma coragem, né? Em obediência à palavra de Deus, faz aquilo que o Senhor nos ensina, expõe. Na hora que trata ali, dói mesmo. Mas vai doer uma vez, porque você vai deixar o Senhor curar, deixar o Senhor tratar aquela ferida. E aí sabe o que vai acontecer? Ao invés de ficar aquela ferida abafada, crescendo e piorando cada dia, ela vai ser exposta, ela vai ser limpa, tratada, curada e em pouco tempo você vai olhar e vai ver só a cicatriz. Só a cicatriz. E quando você tocar não vai doer mais, porque vai estar curado, vai estar sarada. Deixe isso acontecer com você. Permita que o Senhor faça isso na sua vida. Amém? Permita isso. Permita essa obra redentora no teu coração. O Senhor escolheu esse dia hoje para falar contigo a respeito disso. Portanto, dê ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Tem muita coisa ainda para a gente falar nesse tema, só que eu preciso chamar o intervalo. O tempo voa aqui, o relógio da RBN ele passa rápido, tem que segurar ele. Amém? Vou para o intervalo bem rapidinho, mas a gente volta já já na continuação desse estudo aqui sobre livres da culpa. Volto já já.